Deixa eu te jogar uma bomba aqui, que aí. isso aqui eu já vi mensagem desse tipo várias vezes. Talvez o Mano Walter ele não tenha a coragem de fazer essa pergunta, e eu vou fazer, que o camarada tá perguntando um tempão, né? Ele fala assim: alô, Mano Walter, fala sobre os PM que faz pronta resposta para receber. Das proteções de veículo para recuperar veículo roubado no Rio, fazem isso fardado na viatura. Eu já vi isso em alguns casos, falando também sobre Polícia Civil, pessoas dizendo que, pô, chega lá na Polícia Civil, aí alguém, na denúncia dos caras aqui no chat, né, cobrou para fazer a investigação, ou o PM cobrou para recuperar um carro, cara. Para não deixar o rapaz sem resposta aí, lógico que isso aí não é uma regra, mas um cara desse aí, o que você tem para falar para ele e qual meio que ele tem para... Esse é problema correcional, né? Então, assim, o policial não tem que cobrar porra nenhuma pra ninguém. É simples assim. E aí, ele tá cometendo crime, né? E é muito complicado quando você avalia, né? Porque a diferença da corrupção pra concussão é a exigência, né? Então, um é solicitar, o outro é exigir. E aí, qual é a diferença de uma coisa pra outra, né? Porque, na minha interpretação, um policial no meio da rua, ele não pede, ele exige, né? Porque como é que tu vai dizer não, quem vai ser mais não e tal? Isso é um câncer, cara. A corrupção é um câncer, né? Então, isso tem que ser combatido, né? Porque eu acho que a reforma estrutural de qualquer estrutura, né, seja ela policial ou não, ela passa por esse enfrentamento. Então, eu sempre digo, né? A Colômbia, por exemplo, voltando ao exemplo da Colômbia, a Colômbia, ela excluiu 40% do efetivo, cara. Então foi quase metade da polícia pra rua, né? Quase metade. Então, assim, esse foi o exemplo que a Colômbia fez lá. Então, eu acho que aqui, de fato, a melhoria da nossa polícia vai passar também por uma reforma na área correcional. Então, isso é muito sério, porque esse é um tipo de problema, ou seja, o garoto não me conhece, que deu esse exemplo. Provavelmente ele passou por essa situação. Eu nunca fiz isso e, como disse, nunca vou fazer. Eu falo aqui, ó, gravado aqui, ao vivo. Ninguém vai me ver metido com porra nenhuma de esquema nenhum. O que tiver é mentira, como já tentaram fazer para destruir a minha imagem, não conseguiram. Porque quem me conhece, né, sabe como eu trabalho. Mas tu vê que o cara, ele acaba transmitindo, né? Transmitindo isso para mim, por exemplo. Tipo assim, pergunta aí pro cara como é que é, cara. Cara, a medida dele, corregedoria, buscar a corregedoria, ou o próprio Ministério Público, e buscar tocar isso pra frente. Porque isso é ilegal e o policial que faz isso tem que ser responsabilizado. Isso aí você não pode negligenciar em hipótese nenhuma, né? Então, quanto a mim, eu não preciso ficar fazendo propaganda, mas eu tenho a minha história dentro da corporação e ela passa muito por essa questão de intransigência com esse tipo de conduta. Então, eu sou muito tranquilo, fico muito à vontade para responder esse tipo de questionamento. Duas observações, né? Primeiro, em relação ao Mano Walter, foi que o Mano Walter não teve a coragem, é que o Mano Walter vai mantendo, né, uma certa prudência. Então, sim, Mano Walter, desculpa, né, que eu disse que você não tinha coragem de fazer cautela, a pergunta. Né? Uma cautela. O Mano Walter vai ter uma cautela. E a segunda observação é que a intenção do rapaz, eu tô vendo que ele tá o tempo todo no chat cobrando esse Mano Walter, ele quer só colocar isso na pauta, né? Colocar isso como uma discussão. Sim. Não que ele esteja fazendo algum tipo de ilação em relação à polícia ou a você, mas ele tá dizendo, cara, a gente precisa falar sobre isso, né? Claro. Então... E ele tem razão, como cidadão, né, cara? Eu sempre converso com os meus policiais, alunos, ou a tropa, falo, cara, se tem alguém que tem o direito de cobrar da gente, é o cidadão, que é para quem a gente está prestando serviço. Então a população, ela tem diversos canais, né? Ou a própria Corregedoria da Polícia, que é aberta e atuante, tá? A Corregedoria da Polícia, ela é extremamente atuante, é um serviço que às vezes a gente não divulga, mas de fato trabalha. Disque denúncia, corregedoria, as polícias têm ouvidorias que também são muito atuantes. Então tem vários mecanismos, tá? E de fato, cara, se tem alguém que é responsabilizado, é o policial, né? O policial, ele pode ser responsabilizado por várias frentes, né? E o cidadão, ele acaba ajudando a própria instituição, porque um profissional desse não tem que estar no nosso meio. Aqui no Rio, 2019, começou
um governo, né, que foi o Witzel, né? Sim. E que ele fazia parte da campanha Sim. dele, e depois ele sustentou isso por um período Sim. curto ainda, mas ele sustentava que indivíduo portando fuzil era alvo do Estado, alvo da polícia, né? Sim. Sofreu várias críticas, depois ele acabou sendo empichado, né? Sofreu impeachment e saiu. Então, assim, essa postura, ela tinha que ser uma postura meio que básica, né? Porque, assim, nós temos vivemos tempos de paz, né? Em tese, né? Sim. A legislação é isso. Só que você tem fuzis com armamento de guerra. Não é só o 762, é o .30, o .50, Sim. né? Então... E onde a gente vai parar, né? Vai evoluindo. Exatamente, cara. E aí, eu lembro muito bem você falando isso da primeira participação aqui lá em 2021, desse desequilíbrio, né, entre a realidade, a prática e o que a legislação dá de suporte, né? Sim. Isso você trata nesses dois livros, aproveita, mostra para quem tá em casa aí. Então, cara, como eu falei, né? Eu comecei a perceber que o policial, de fato, pra guerra bélica, né? Ele tava... a realidade aqui é única, então ele tá bem preparado, assim. É meio que automático. O cara tem que, pra sobreviver, ele tem que ter um conhecimento tático diferenciado em âmbito policial. Mas a questão jurídica, o policial não tinha esse preparo todo, né? E aí a gente começava a ver que os policiais eram responsabilizados não por terem cometido um erro moral, que a gente discutiu aqui muito, né? Mas por um erro técnico. Então, como jurista, né? E o Rogério foi um grande incentivador, eu escrevi inicialmente o Direito Operacional volume 1, né? Que aborda os aspectos constitucionais, penais, administrativos e os aspectos de algumas leis penais especiais, né, de uma forma, por uma perspectiva prática. Porque o direito, ô Glauber, ele não é preparado, ele não é feito para o policial. Ele é feito para os outros operadores, advogados, juízes, promotores, né? Então o policial militar, né, o policial civil, né, o policial que está ali na ponta, ele é o operador primário do direito. Por quê? Porque ele toma decisão a todo momento jurídica, a decisão dele é jurídica, mas com diferencial, com risco de vida e com escassez de tempo. Então esse cara, ele tem que ter um domínio muito grande do direito. Mas a faculdade em si, a faculdade, né, o conhecimento tradicional, ele é geral, ele é genérico. Então eu como policial e como estudante de direito, eu olhava e falava assim, caraca, meu irmão, não, tem alguma coisa que não tá batendo, né? Porque eu não tô vendo o direito acontecendo, o direito que eu aprendo na faculdade não é o mesmo que eu tô vendo acontecer aqui, ainda tenente lá no BOPE. E aí eu decidi escrever o livro. É um livro jurídico de policial para operadores. Ah, mas é só policial? Não. O advogado ele tem que saber. Lembra que eu falei? No sistema não basta o juiz conhecer de direito, ele tem que conhecer de polícia, porque ele vai fazer essa avaliação dentro do processo. Então é um livro para todo mundo e ele opera. E um dos princípios do direito operacional, que é um direito extremamente prático, é que há esse descompasso, né, entre o fato social e o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é burocrático, né? A gente vota mal, então a tendência é a gente ter leis ruins, leis defasadas. Então, não adianta eu reclamar. Eu, como policial, eu tenho que ter o conhecimento jurídico, né, para aplicar o que eu tenho, que é o que eu tenho, não tem como eu questionar isso, da melhor forma possível. Então, para suprir esse conhecimento, o exemplo que a gente deu aqui do agravamento da conduta do porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, né, eu tomo tiro de fuzil desde a década de 90. E a lei só foi agravada em 2017. Então, assim, eu demorei 27 anos para agravar uma conduta que ainda não está grave o suficiente. Olha como é que a lei demora. Então, eu tenho confrontos de guerra. Então, os confrontos que nós temos aqui não deixam a desejar nada, a Ucrânia e Gaza, que está acontecendo hoje em nível de intensidade. Eu tenho baixas maiores do que guerra, porque a vitimização policial, tem um estudo que mostra isso, comparado com o exército americano, a do Rio de Janeiro, proporcionalmente é maior. Então tem baixas de guerra, armas de guerra, confrontos de guerra e leis de paz. Então assim, é muito complicado, né? E aí é o que eu falei, você tem duas opções. Ou você reclama, né? Ou você tenta fazer alguma coisa para mudar. E a maneira que eu alcancei foi produzir um conhecimento jurídico específico, né? E graças a Deus é um sucesso. Isso começou como uma instrução no BOPE, né, para os policiais, como eu comecei a perceber. Hoje é uma palestra, né? Hoje são os livros e é uma pós-graduação muito completa lá no Instituto Rogério Greco, que você conhece bem, né? Quem tiver alguma dúvida, vai lá, procura lá no Instituto Rogério Greco, ou no site, ou no Instagram, que é uma pós-graduação top, cara. Assim, eu reuni
vários professores, os melhores, muitos já tiveram aqui, Rogério, Alexandre Abraão, Coronel Batista, Coronel Nunes, então o Coronel Araújo Gomes, Coronel Nivan, que eu citei aqui, Visacro, Bettini, né? Então vários caras que já sentaram aqui são professores da pós, porque eu quis dar essa pegada mais prática, ou seja, unir a teoria do direito com a prática policial, encaixando uma coisa na outra, e graças a Deus é um sucesso, tanto o livro, quanto as palestras, quanto a pós-graduação lá no Instituto Rogério Grego. Então, é uma maneira que eu encontrei de entregar, entendeu? Algo a mais aí pra galera que é tão escassa, né? Esse conhecimento jurídico pro nosso policial. Muito bom. E quem quiser comprar, acha onde? Tá na Amazon? Tá em todos? Tá nas principais plataformas aí, no site da própria editora, que é a Editora Ícone. Chega lá que tá disponível lá pra galera. É no Instituto Rogério Greco. E a palestra, como é que é? A palestra entra em contato comigo lá no meu Instagram, que a gente desenrola isso aí. Bom. Entendeu? Aí, mano, vó. O cara tá dando palestra, hein, mano? Aí, vamos contratar ele, vou contratar ele pra uma palestra, mano. Tu dá jeito no Mano Volta? Mano, bota ele lá por uma semaninha lá, que a gente afia ele lá, ele vai ficar afiado lá. Pode ir. Aí, mano, volta. Maravilha. Vamos investir. Meu irmão, muito bom. Então, mano, volta, o outro superchat, Outro superchat foi do Guilherme Barbosa, ele falou aqui, ó. Fala 01, o Coronel Príncipe citou certa vez que seria interessante se houvesse um novo projeto similar ao projeto Favela Bairro. O que o senhor acha? Cara, eu acho fundamental. Como eu falei, segurança pública é muito mais do que polícia e passa muito pela questão estrutural, né? Então, bons resultados que a Colômbia alcançou foi com reforma de infraestrutura das comunidades, né? Por quê? Porque você reformando a infraestrutura, você dá mais acessibilidade não só para a polícia, mas para os demais serviços, né? Sejam eles públicos ou privados. Então, dentro da criminologia, né, nós temos um campo que chama-se arquitetura segura, né? Você construir ambientes, né, com base tanto na arquitetura como na engenharia, que proporcionam maior segurança para a população, fora a questão do sentimento de pertencimento, né? Quando o cara mora numa área totalmente degradada, e aí é que a gente discutiu aqui a teoria das janelas quebradas, né, lá de Nova York, passa muito por esse aspecto, né? Quando você tem um ambiente degradado, a probabilidade de você criar não só crimes, mas diversas incivilidades são muito maior. Então, quando você reforma o ambiente, né, aquele camarada ele se sente mais acanhado, tanto para cometer crime, né, quanto para cometer incivilidades, incivilidades de todas as ordens, até jogar lixo no chão e por aí vai. Então, às vezes, a gente foca muito a questão da segurança pública somente na polícia, mas ela é muito mais ampla, né? Uma vez teve um candidato ao governo do estado que ele tomou muita pancada, né? Porque ele falou que uma das bandeiras dele era melhorar a iluminação pública da cidade. Aí nego desceu o cacete no cara e tal, mas ele tinha razão. Vários estudos indicam o seguinte, principalmente crime contra o patrimônio e contra a liberdade sexual. Áreas com menos iluminação são mais sujeitas a esse tipo de crime. Então é aquilo, às vezes a gente foca muito na polícia, mas tem várias medidas que eu posso adotar. Uma vez eu tenho também auxiliado muito alguns deputados, senadores me procuram para revisar projeto de lei, né? Política de segurança pública municipal. E uma vez um município aqui do Rio de Janeiro me procurou para fazer uma assessoria e o cara queria montar uma guarda municipal. Não, eu quero montar uma guarda municipal e tal. Eu falei, eu sou favorável, mas você tem que ver se essa guarda municipal, ela te dá o retorno que você precisa. Qual é o efetivo? Não, são 10 homens. Falei, pô, cara, 10 homens, você vai mal conseguir colocar uma escala para eles tomarem conta do prédio da prefeitura. 2 por dia. Exatamente. Então, assim, será que o investimento você vai gastar ali? Será que você investisse em tecnologia, monitoramento, né, controle de câmera inteligente e outras coisas, o resultado não seria melhor para a segurança pública? O cara, não, é verdade, tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes, a inteligência, ela vai te entregar mais, né, e essa questão estrutural, ela é fundamental. O Coronel Príncipe sabe muito, né, então tem toda a razão a falar que o programa Favela Bairro, ele traria resultados efetivos para a segurança pública por essa perspectiva estrutural. Teu curso lá de Caveira foi que ano, novo? 2007. 2007, então era comando do Príncipe, né? Tu pegou o comando do Príncipe? Não peguei, não. Peguei a partir do Coronel Pinheiro Neto. Ele foi até 2006, então? O Coronel Príncipe acho que saiu em 2006, eu acho. Eu não tive esse privilégio, não. Mas conheço, né? O filho dele foi meu aluno, que o filho dele também é cursado, né? Sim, que é o Capitão Príncipe. Foi no curso que eu coordenei, um garoto muito bom. Mas eu tive muito contato até hoje com o Coronel Príncipe, é um cara que a gente tem que aprender muito com ele, né? Tem uma história, uma lenda lá no batalhão e a galera respeita muito e
merece muito esse respeito. Muito bom. Todo mundo falava do Coronel Prince, ninguém tinha tido a honra de saber quem é o Coronel Prince, né? Sim. Aí ele teve em outros podcasts, veio aqui também, né? E agora o público já é até íntimo dele, né? Gostam de ouvir ele falar, né? Tem uma história muito bonita na polícia. Aqui ele ficou 12 horas, cara. Foi meio que épico. Uma aula, né, cara? Uma aula, né? Acho que imbatível, né? Quem vai ficar sentado aí por mais do que isso, 12 horas? Não, é difícil. Então ele... com conteúdo, né, cara? Se o cara ficar aqui, pô... falando exatamente. Besteira, não, é com conteúdo, né? Muito bom. Próximo, mano, volta. Próximo superchat foi do Alessandro Antunes Jarduzinos. Ele falou aqui, ó, passando para deixar um abraço para o mestre Léo. Quando vai ser o próximo livro? Só o estudo liberta. Assinado Biblioteca Jarduzino. Cara, esse garoto tem um projeto muito legal, cara, no Instagram, que ele é uma biblioteca virtual de livros policiais, cara. Livros policiais, livros dessa área, né? E é muito bacana, e toda hora ele posta lá o meu livro lá e tal. Próximo livro deve sair até o final do ano, que é esse livro com um pouco mais amplo, né? Que é Guerra Bélica Jurídica e Informacional. Mas se a secretaria deixar, né? Porque tá sinistro lá, trabalho que não acaba. Mas a ideia é essa, continuar produzindo, continuar escrevendo, porque, cara, o alcance, ô Glauber, a gente nem imagina, cara. Meu livro já parou na Suíça, já parou na Austrália, e o retorno é muito bom, né? Porque era, de fato, muita carência, né, do policial. Você vai ver, pegar um livro doutrinário, jurídico, cara, o meu livro é mais objetivo, né, cara? Então, assim, policial, às vezes, ele tem pouco tempo, então ele tem que ser direto ao ponto. E ele tem muito caso concreto, né? Caso que aconteceu comigo ou que eu vi acontecer, e aí o cara, ele se vê dentro do livro, né? Isso aí é só um jurídico, né? E o Relatos é mais pra tentar mostrar um pouco dessa realidade, né, cara? Que a gente tem que mostrar mesmo, de fato, o que acontece, né? Que não é só em filme. E talvez esse seja o grande diferencial também, né, cara? Porque você é um operador, né? Sim, fui, né? Mas tu é um operador do direito e um operador, né, da segurança pública. E para aqueles que querem entrar na polícia, esse aqui, né, cara, quem quer conhecer como é que funciona, né? Esse aqui tem vários relatos, várias ocorrências, né? Eu lembro que teve um podcast nosso que tudo eu abri fictício, aqui. Né? Tudo fictício, né? E nós fomos passando várias histórias dessas que tu foi narrando, então... Tudo fictício, né? Isso aí é só coisa da minha cabeça. Porque livro, né? Livro, Então, mano, volta, o outro superchat. O Bruno Medeiros, agradecer ao Bruno Medeiros porque ele mandou o superchat aqui e ele falou o seguinte, novo. Ele falou que um dos maiores inimigos da polícia são os oficiais que criaram milhares de regras. Tudo se torna processo administrativo, né? Aí ele fala aqui que, na opinião dele, ser policial virou um inferno. É muito, segundo ele, muito processo administrativo, né? Eu não sei qual é a instituição que ele trabalha. Algumas se modernizaram, né? Outras ainda estão atrás. Eu sou oficial, né, cara? Mas assim, eu só não gosto dessas divisões, entendeu? Luta de classe é a estratégia mais antiga para se dominar. Então eu divido para governar. Então na polícia ficam tentando jogar praça contra oficiais, né? Na polícia civil jogam delegados contra agentes, jogam polícia civil contra a PM, e enquanto isso a gente não consegue avançar. Então assim, eu só tomo esse cuidado porque eu sempre faço essa pergunta. Quando ficam tentando fazer essa divisão, não estou dizendo nem que é o caso do amigo aí não, mas eu pergunto o seguinte: pro praça, todos os praças que você conhece são bons? E pro oficial, todos os oficiais que você conhece são bons? Então assim, eu não vejo posto, né? Eu vejo a pessoa. Trabalhei com excelentes oficiais ruins, excelentes praças ruins. Então assim, agora, essa burocracia, cara, ela de fato tem que ser revista. As instituições, elas precisam evoluir, né? E aí às vezes as pessoas entendem isso como crítica. Eu sou um cara que critico a minha instituição porque eu quero o melhor para ela, né? Então, as instituições precisam. Umas evoluíram mais do que as outras. Mas eu não culpo a instituição. Eu culpo sempre os gestores. Porque a instituição é um ser inanimado, né? Então a gente não pode... porque a polícia é ruim, não. Porque isso não é ruim, não. Ruim é quem tá gerenciando, né? Ou quem gerenciou. E é assim que a gente tem que tratar, é como eu costumo tratar as coisas.